Podemos começar, então, pessoal, porque eu acho que um dos principais... essa crise vai ter diversas lições aprendidas, né? Eu acho que uma das maiores é a qualidade do trabalho remoto, né? Dessas reuniões que a gente está fazendo e tudo isso, né? Então, essa iniciativa que é o Acesp Radar é uma iniciativa muito legal feita pela Acesp Rio de Janeiro. Ela não é a única, são várias outras reuniões e encontros que a gente tem. Tivemos na segunda-feira um encontro que é o Acesp Insights. Alguns são restritos para associados, outros são abertos para que a comunidade de empresários, empreendedores na área de tecnologia possam colaborar, né? A Acesp tem trabalhado muito nessa necessidade que a gente tem durante a crise de um alinhamento. Eu só peço ao pessoal que desligue seus microfones, as nossas reuniões são pequenas, então, para ficar só ligado o microfone de quem realmente está falando. E aí desabilite o microfone só a quem possa participar, né? Então, o alinhamento é bastante necessário nessa hora. A Maria Luísa acabou de colocar uma coisa que ela está brigando lá na Acesp Nacional, que é o teto de 2 salários mínimos não representa a nossa folha de pagamento, né? Então, todas essas ações e essa estratégia que o nosso setor tem que ser coordenado por alguém. Então, a Maria Luísa, como presidente da Acesp, está fazendo um trabalho muito legal. E a gente, com essa visão estratégica, a gente consegue antecipar, e até mesmo o que o Nédio estava conversando com o Ricardo, como empresários, eles têm essa dor da parte financeira, né? A necessidade de a gente se antecipar. A gente se antecipa imaginando o cenário que vai acontecer, né? Então, essa antecipação, ela fica mais fácil com essas conversas. Eu vou pegar um diferimento, vou pegar essa grana, não vou, que situação é essa importante para um ou para outro, né? E aí vem a principal consequência disso tudo, que é como a gente sai dessa crise. A gente vai sair através da adaptação. As nossas empresas, quer dizer, a nossa sociedade como um todo vai se adaptar e essas reuniões de associações são fundamentais para essa saída. Quer dizer, além de aprender a trabalhar com ferramentas remotas, a gente vai aprender a trabalhar de uma forma mais colaborativa, mais integrada e mais conectada, né? A Acesp é um grande elemento disso, né? Ela foi fundada há 40 anos aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho um orgulho muito grande de participar e é impressionante como a gente faz amigos dentro da Acesp, né? São pessoas que se somam, trabalham colaborativamente e várias lições, né, que a gente aprende. A primeira é o poder da nossa união, enquanto pequenos, né? O mundo está vivendo uma transformação que nunca a gente imaginou que isso poderia acontecer. A gente vai sair do outro lado, não tem a menor dúvida. Agora, a gente só vai sair mais forte se a gente se conectar, se a gente se falar. O capitalismo está em xeque, a questão da globalização principalmente está em xeque, comprar de pequeno hoje é fundamental. Então, a gente precisa se fortalecer. Primeiro, o associado da Acesp, ele tem em torno de, no máximo, 2 mil colaboradores, ou 13 mil colaboradores, como é o caso do Bruno, da Stefanini, que está aí no mundo todo, mas a grande maioria são de empresas que têm até 100 funcionários, né? E aí as dores são as mesmas. Então, essas empresas criam uma dinâmica, e essa dinâmica a gente faz e consegue, então, alinhando, fazer a antecipação dos cenários e fazer a importante adaptação. Então, como a Luísa já antecipou, o Acesp Radar são reuniões que a gente vai promover sempre no mesmo horário. Vamos descobrir isso tudo, descobrir, inclusive, qual é o melhor horário para isso, porque eu acho que agora é um horário de rush na internet. Todo mundo está usando a internet, então a qualidade pode ser que caia. Eu tenho visto que o melhor horário é às 6 horas da manhã para usar a internet, a qualidade melhor. Descobri isso com a minha aula de ginástica remota, que não cai e fica muito boa. Então, o painel que a gente vai fazer está inserido dentro do Acesp Radar, né? O Acesp Radar vão ser encontros de 45 minutos, essa introdução já vai terminar, né? E a gente vai debater com 3 empresas e 3 profissionais que possam somar alguma coisa. São painéis intercalados, a Maria Luísa já antecipou que o anterior foi um painel sobre questões trabalhistas, né, e as medidas provisórias. O doutor Marco Túlio, que é da
da inteligência jurídica da SESP Nacional e também nosso especialista jurídico e associado aqui da SESP. Congelado, hein? Oi? Congelado durante... O teu vídeo ficou congelado, o teu áudio também durante aí uns 10, 15 segundos. Tá, então eu falei que a ideia é intercalar iniciativas que sirvam para explicar as medidas que estão sendo tomadas na crise e tendências financeiras e dessa ordem, e, por um outro lado, também promover a integração entre as empresas. Nessa integração, então, nós vamos ter a participação de painel com 3 empresas. Vocês podem, aqui, como o Ricardo até já fez, sugerir um tema, tem que interagir, vocês precisam interagir com a SESP no sentido de sugerir os temas que seriam relevantes para a gente participar, que a gente vai pontuando e vai trazer no nosso fórum. Então, as empresas que vão participar hoje são a Lab 245, representada pela Maria Luísa, a CSP, representada pelo Ned, e o Marcelo Pignataro, da AMT, em substituição ao Flávio Correia, que infelizmente não pôde participar hoje dessa reunião com a gente. Mas apresentando a Maria Luísa, para quem não conhece, eu acho que poucos aqui não conhecem a Maria Luísa, todo mundo conhece, ela é presidente da SESP nesse biênio, 19 e 20, ela também é a sócia, ela é a CEO da Lab 245 desde 1996, nuclear pela COP, UFRJ, mestre em engenharia mecânica pela COP, UFRJ, foi pesquisadora e visitante sobre visão artificial da Universidade de Blaise Pascal, na França, né? E é palestrante no Brasil e no exterior, né? Sócio fundador e CEO da CSP, né? Que são as empresas CSP Consultoria e Sistemas, que é uma agência de marketing digital, recentemente aberta, sucesso para ela aí, né? Ele é formado em administração de empresas, analista de sistemas também pela PUC Rio, com MBI em gestão de negócios, né? Cada mais de 30 anos, né? E a CSP possui a sua matriz no Rio de Janeiro, filiais de São Paulo, Curitiba e Brasília, com mais de 175 colaboradores. Já o Marcelo, que é o terceiro participante do nosso painel, ele é executivo de TI, responsável pelo departamento técnico da MT há mais de 8 anos, né? Tem experiência na área técnica de 30 anos, já trabalhou desde desenvolvimento até a parte de animação para streaming, TV, essas coisas, né? É engenheiro eletrônico e mestre em ciência da computação desde 95. Rio de Janeiro, né? O Marcelo tem as certificações de projeto, etc. Então, eu vou pedir inicialmente para vocês apresentarem, contextualizarem o que vocês fazem, o que são as empresas de vocês, e depois a gente cria uma dinâmica de conversa e, no final, a gente faz a abertura para perguntas. Só vamos respeitar os 45 minutos, eu peço que vocês não gastem mais de 10 minutos. Maria Luísa, você começa, por favor. Bem, eu trabalho com gestão de documentos e gestão de processos há 30 anos, né? Quase. Foi em 94 que eu voltei para o Brasil da França, como o Márcio comentou aí, e eu fui trabalhar numa empresa que estava começando um processo aqui no Brasil de gestão de documentos e workflow, que era a Óptica. Na ocasião, as ideias eram maravilhosas e isso me cativou muito, a capacidade de você poder fazer um trabalho utilizando pessoas em lugares diferentes, mas, na prática, isso demorou muito a ser concretizado. Eu escrevi um artigo recentemente que eu fico orgulhosa de ter participado desse início e vi que agora a Covid-19, que é uma doença terrível e que a gente está sofrendo muito, né, com isso tudo, mas foi a prova de fogo para que essas tecnologias mostrassem como elas são úteis no dia a dia. Então, eu vou explicar para você o que a gente faz. A Lab 245 tem uma ferramenta, um kernel, e tem uma estrutura que permite que você digitalize documentos em papel, anexe e-mails, anexe apresentações, anexe todo tipo de documentação ou qualquer tipo de arquivo que seja considerado estratégico para a empresa
devidamente classificado, mas se você não classificar, o mecanismo sozinho, ele vai classificar por você, utilizando as informações disponíveis no conteúdo do documento, e aquilo vai ficando disponível para pesquisa para que todos os colaboradores que têm direito de acesso, devidamente cadastrados, possam consultar e aproveitar. É um grande, diríamos assim, um grande Google corporativo. Enquanto a gente utiliza o Google de uma forma para procurar informações estratégicas por aí, nossa ferramenta faz internamente. Você vai dizer, poxa, mas isso tem uns montes por aí, né? Mais ou menos. O que você hoje tem que fazer é a organização da sua documentação. Imagina se você, ao longo desse processo todo, precisa de um documento, um contrato social. Você tem que ter isso arquivado. Não pode estar enfiado num Dropbox, no Gmail, de forma anárquica. Tem que estar minimamente encontrado e você tem que ter confiança que essa é a última alteração contratual do contrato social da sua empresa para fazer um contrato aí que um cliente pediu. Então, tudo isso tem que ter muito controle. Além disso, você está trabalhando fora, né? Você está trabalhando em casa. Os documentos, as informações, você está gerando relatórios, você está gerando um monte de coisa, você não vai colocar isso em algum lugar, você vai ficar guardando o local do seu computador, eventualmente até o computador da sua casa particular, para depois, quando voltar ao normal, né, quando a gente voltar ao trabalho corporativo nas empresas, você vai pegar tudo aquilo e colocar e vai ter tempo, a gente já vai estar atrasado com um monte de coisa, você vai ter tempo de colocar. Então, isso é o processo que a gente está trabalhando. O cliente está sempre atualizando informações e está sempre consultando informações que estão disponíveis. Então, todo esse acesso à informação de forma organizada, estruturada, como você tivesse mesmo na empresa, é o que a gente fornece. Mas não é só isso. A gente também, nesse tempo todo, desenvolveu uma ferramenta de construção de fluxo de trabalho. Nesse fluxo de trabalho, o que significa isso? Mais útil do que nunca é a automação dos processos. Quer dizer, você está fazendo a sua parte, mas ela pertence a um todo. Tem gente em diversos lugares consultando o documento, consultando o parecer, fazendo um trabalho paralelo ao seu, que no final vai resultar numa aprovação de um pagamento, de uma conta, ou ainda até mesmo de uma venda, de um projeto que o mundo não está parando, né? Pelo menos aqui na área de tecnologia não está. Então, a gente, para coordenar essa atividade devidamente com a informação de login, de quem acessou, qual horário que trabalhou, qual horário que aprovou, coisas que muitas vezes a gente falava, todo mundo ficava feliz, que bacana você faz isso, mas na prática ninguém se preocupava com isso. Agora as empresas estão se preocupando muito com isso, porque elas não veem o colaborador lá na casa deles. Então, eles têm dificuldade em saber se ele já começou a trabalhar naquele projeto, se ele deve cobrar, como é que é feito isso. E é muito simples, você está lá, ele entra, você sabe que ele está trabalhando naquilo, e o processo continua no momento que ele aprovou aquilo, é uma linha de produção que facilita o colaborador, o analista, quem quer que esteja trabalhando na empresa, a entender qual é a fila de trabalho dele, qual é a rotina de trabalho, sem precisar de alguém orientando o tempo todo. Ele se relaciona com as pessoas que estão com ele dessa forma também, porque ele vê... existe a possibilidade de fazer uma ida e vinda, um chat, algo para resolver aquela questão pontual, falho. Não, a gente tem que ser bem rigoroso na questão do tempo, porque já senão a gente vai extrapolar o tempo. Já passou 10 minutos? Já. Oh, meu Deus. Não tem problema. Então, na prática, é isso que a gente faz. Por que isso é tão útil, então, na relação com o trabalho e home office? Porque a gente não está fazendo um sistema tipo RP. O RP é útil, nós usamos também, mas a gente está fazendo um sistema que se adapta à realidade da empresa. E isso é uma coisa que é feito todo em low code, então é configurar as pecinhas, colocar e funcionar. Então, em algumas horas, a gente consegue configurar uma aplicação para entrar em produção, e é isso que os nossos clientes estão usando. Pode ir. Super. Então, parabéns aí, Luísa, pela solução e pela tua iniciativa aí na Lab 245. Eu peço ao Nédio, então, que fale em no máximo 10 minutos sobre a visão dele, da situação e sobre a empresa dele, como é que ele está vendo as coisas aí.
Tá. Tudo bem, Márcio? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Nédio Lemos, CEO da CSP, consultoria e sistemas, e CEO da Disto Zero, uma agência de marketing digital. Bom, em toda a dificuldade que a humanidade já passou, né, foram exatamente nessas fases, nessas épocas, em que o ser humano coloca-se em prova e passa a focar em descobrir soluções para sair do outro lado, né? Então, essa fase, talvez é o lado bom do coronavírus, se é que a gente pode falar dessa forma, é que as pessoas estão trabalhando mentalmente, colocando as inteligências para funcionarem, né? E tentar descobrir uma saída. Do nosso lado, da área de tecnologia, a gente está tendo uma experiência bastante positiva no que tange ao trabalho remoto, com gestão, com acompanhamento. Isso tem sido muito legal. A CSP está no mercado há mais de 30 anos. E a gente, ao longo dos anos, vemos adquirindo aí várias expertise. Hoje nós temos uma fábrica de software focada em qualquer tipo de projeto, seja um transacional, seja um projeto de BI, seja um desenvolvimento de portal, seja desenvolvimento de sites, projetos de BI com tecnologias de business intelligence, várias plataformas. Enfim, hoje a gente tem um portfólio bastante completo e estamos aí fazendo uma parceria com o Márcio Lax, da MT, para que a gente consiga desenvolver produtos em conjunto, né, e ofertar para o mercado uma forma da gente estar privilegiando, né, empresas parceiras da CESP, enfim, empresas nacionais, para que a gente consiga efetivamente tentar desenvolver a economia aí de alguma forma, né? Então, eu estou muito seguro hoje com relação à CSP e o passo que nós demos há um ano e meio atrás na abertura da Disto Zero. Hoje a gente consegue ter um braço comercial que efetivamente, cara, não tem preço. Entendeu? O nosso melhor vendedor é a nossa agência de marketing digital. Entendeu? Com relação ao marketing digital, a Disto Zero, nós fechamos uma parceria com uma empresa americana para desenvolvimento de sites. Hoje a gente tem uma capacidade de desenvolver sites, inclusive com e-commerce. Em até uma semana a gente desenvolve sites extremamente bonitos, elegantes, visualmente bem bacanas. E isso tem trazido para a gente um diferencial bem bacana, entendeu? Mas, enfim, eu não vou me alongar muito, não. Nós somos uma empresa de consultoria em tecnologia e em marketing digital. 30 anos em tecnologia, em consultoria, desenvolvimento de projetos, e um ano e meio em marketing digital. Essas duas experiências somadas, compartilhadas, para a gente está tendo um resultado muito bacana e um sucesso muito legal. É isso, Márcio. Parabéns, Nédio, pela CSP. A gente conhece teu trabalho já há bastante tempo. Orgulho da nossa parceria, né? Só que eu estou com um chapéu agora CESP, então eu não posso falar sobre a MT. Perfeito. Eu convidei o Marcelo para falar um pouco sobre a visão da MT e dizer um pouquinho. Marcelo, assume aí. Você tem 10 minutos. Só 10 minutos? Boa tarde, pessoal. Só. Tudo bom, Márcio? Gente, para quem não conhece, né, também acho que não... a MT ela é uma empresa que está há 25 anos no mercado. É um pouquinho menos que a CSP, mas está ali pau a pau com a Lab 245. Né? Há 25 anos, o Márcio funda a MT e começa a prover acesso à internet, que era uma coisa que as empresas, naquela época, estavam começando a usar, era uma novidade, né? Logo a seguir, prover serviços de data center, e esse é o DNA da empresa, né? Fazer um projeto para o cliente e ofertar uma infraestrutura e serviços profissionais para que ele possa tirar o melhor de recursos de TI. Né?
a gente começa a trabalhar com virtualização meados dos anos 2000. Em 2009, está montando uma nuvem pública, né? E cloud é o carro-chefe até hoje, em termos de infraestrutura dos nossos serviços. Mas o que a gente cresceu muito é justamente na parte de como é que a gente ajuda o cliente. Hoje o lema da empresa é dar tranquilidade ao cliente. Então, como é que a gente pode dar braço para a equipe de TI dele, né? Como é que a gente vai dar sustentação? Como é que a gente vai fazer monitoramento? Que tipo de consultoria a gente presta para ele tocar o negócio dele? E é isso que a gente tem feito, né? E isso a gente continua fazendo em momentos até como esse, em que o cliente ele está com um negócio numa situação, ele tem o esquema de negócio dele e no dia seguinte tem que mudar completamente. Como é que ele faz? Né? A gente ajudou, a gente não só teve que adaptar a própria empresa para isso, mas a gente ajudou vários casos nesse sentido. Né? E a experiência foi uma experiência bem bacana. A gente teve muita... A gente teve muita surpresa nessa história, né? Não só de clientes nossos ou nossa própria, como de outros empresários e outras pessoas do ramo que a gente tem conversado, e a gente está vendo que trabalhar de home office não é... você tem que tomar conta de algumas coisas, né? Mas não vai ter uma quebra de produtividade, né? A gente tem visto várias empresas que estão trabalhando pesado, algumas que estão dizendo que a produtividade aumentou, né? E isso é você ter a capacidade de adaptação. Mas isso é uma coisa que a gente ajuda e é uma coisa que a gente está acostumado, porque a gente está cada hora trabalhando com um projeto diferente. Tá ótimo, Marcelo. Então, legal essa colocação de vocês três, muito importante. Vou pedir a vocês, então, que coloquem suas perguntas aqui no chat. Se alguém tiver alguma pergunta, coloque aqui no chat que a gente dá a palavra e permite que faça a pergunta, né? Além disso, a gente vai ter, como eu falei, outros acessos para radar. O próximo é na próxima quinta-feira, talvez a Maria Luísa possa anunciar já qual é o tema, que vai ser um tema jurídico, anunciar isso aí. Mas a ideia agora é a gente fazer uma pergunta comum a vocês três, e eu vou pedir a vocês que respondam. De novo, vou pedir, esse é um grupo menor numa ferramenta de webinar, vou pedir a vocês que mantenham desligado os seus microfones, e que o moderador que vos fala dê a palavra. Não, nós vamos... Com relação à próxima quinta-feira, o tema será questões tributárias da crise do Covid-19. Então, vai ter o tributarista falando das novidades, das MPs, e vai ser muito importante, né, da nossa equipe, do Conselho Jurídico. Vamos dar sequência no painel, então. Eu acho que o problema interrompeu aqui. Eu vou fazer uma pergunta aqui comum para vocês três, né? Começar pela Maria Luísa, né? O que você já aplicou, quer dizer, a sua empresa poderia ter de aplicação efetiva para essa situação de pandemia, né? Para ajudar os nossos associados a SESC ou os clientes dos associados? 5 minutos. A gente tem muito cliente usando, né, a ferramenta. Houve uma grande demanda, as pessoas estão preocupadas, mas a gente, na prática, também usa. A gente está fazendo algumas modificações, a gente está mudando de sede, já estava planejado, então, a gente estava mudando de sede, então, algumas questões de documentação havia necessidade de fazer, e o tempo todo a gente está trabalhando. Uma grande vantagem de trabalhar de uma forma diferente é a análise automática de documentos, que reduz um pouco a necessidade de você estar próximo ao documento em papel para fazer a análise. Então, não sei se a gente poderia mostrar aqui.
Eu acho melhor a gente dar sequência e espaço para as pessoas, porque a gente não previu demonstrações aqui, nem apresentações, era mais esse papo mesmo, Luísa. Sim. Você não se incomodar, Não. Se alguém quiser uma demonstração, tem que colocar. Agora, é importante, né, Luísa, porque você também controla o fluxo de informação, as pessoas podem aprovar processos. O tempo todo. Interface com a documentação. O tempo todo. Chegou um e-mail, é aberto um processo de suporte, por exemplo. Chegou um e-mail, abre um processo, esse processo vai para um colaborador, esse colaborador já trata, já faz a forma como ele consegue fazer o acesso, né? Seja dentro da nossa estrutura, seja utilizando a estrutura do cliente, ele dá o suporte, ele dá fechamento. Então, toda a parte de atendimento ela é descentralizada e a gente consegue fazer isso sem problemas. Inclusive, tem um alerta, né? Então, a gente não precisa ficar cobrando. Tem um alerta do prazo que expirou e etc. Do ponto de vista de vendas e pré-venda, até o Nélio estava falando sobre o departamento de marketing e vendas, nisso a gente tem feito esse trabalho, fez com o Thiago Reis, né, como você também participou, e a gente continua ativo. Então, o nosso DSDR está acessando o workflow, ele está mapeando tudo, marca as reuniões, bota todos os comentários e todo mundo que está online está acessando a informação. Então, isso na prática está funcionando. Lá na minha empresa, o que a gente tem visto muito é a questão de assinar contratos e especificações técnicas que precisam ser homologadas, matriz de responsabilidade, definição de SLA, diagramas, projetos. Tudo isso a tua ferramenta trata automaticamente, né? Automaticamente. Então, você vai colocando lá, né? Então, uma coisa é você consultar. Consultou, o documento está lá íntegro, mas o problema maior que eu vejo nesse período é quando você está acumulando informação esperando você ter acesso à rede normal. E isso é ruim. Então, você pode colocar a partir do celular. Então, do celular mesmo, você vai e coloca um documento lá e aquele documento está disponível, arquivado de forma definitiva na estrutura da empresa. Isso é uma outro dia eu estava falando com uma pessoa da Lab 245, aí me atendeu uma tal de Magali. Quem é essa mulher, hein? A Magali é a nossa plataforma de inteligência artificial. Ela faz uma série de coisas, ela faz alertas, ela se comunica, ela dá treinamento e ela também lê documentos. Então, é uma forma dela poupar o trabalho de quem vai fazer uma classificação de documentos. De repente, essa pessoa não está treinada para isso, porque foi pega de surpresa no home office, da quarentena. Então, ela coloca o documento no sistema e a própria Magali lê o documento e faz a devida classificação para que outro consulte. Então, ela é uma estagiária nota 10. Legal, você teve algum problema trabalhista com ela, alguma situação mais especial assim? Pois é, ela não tem isso. Ela tem benefícios importantes. Além dessa questão trabalhista, que ela não vai me dar nenhum tipo de preocupação nesse sentido, ela aprende com bastante rapidez, mas ela, como os meus funcionários são excelentes também, mas ela não esquece e ela multiplica o trabalho dela. O objetivo dela é principalmente fazer trabalhos que são repetitivos, que têm uma sistemática conhecida e ela pode fazer um volume muito grande. E ela aprende. Então, agora a criação, o desenvolvimento criativo, as grandes ideias, as grandes consultorias ainda não estão na mão da Magali. Mas a Magali já faz muita coisa que o pessoal já nem queria mais fazer mesmo. Que bacana, Luísa. Muito legal ver uma solução assim de inteligência artificial aplicada para uma empresa como a Lab 245. Pessoal, agora eu vou perguntar, fazer a mesma colocação para o Nélio. O que você tem visto? Bom, se bem que é meio trivial, né? Hoje em dia, já era um gargalo vender, né? Hoje em dia só dá para vender pelas plataformas digitais, né? Essa é a tua praia, né? Fala aí, Nélio, um pouquinho, quanto a tua experiência. Certo, Marco. Queria ver você inteiro aí na gente aí, e dizendo o que é do Zero e a tua iniciativa. Aqui. Na CSP, cara, a gente tem praticado já há algum tempo aí a questão do modo de trabalho em home office, né? Então, lá nunca existiu nenhum tipo de restrição ao trabalho de home office.
Então, essa questão está bastante sedimentada, enfim, culturalmente, a gente é bem tranquilo em relação a isso. Cara, a Dígito Zero foi o que você tem de oferecer nesse momento? Qual tem sido o que você está oferecendo para o mercado? O que você está vendo que está dando liga comercial aí com a... Soluções de home office. A Dígito Zero. Soluções de home office. Oi? Soluções de trabalho em home office. A gente tem feito diversas campanhas e tem dado resultado de ensinar as pessoas a trabalhar em home office. Ou seja, potencializar, dar instrumento para que as pessoas efetivamente consigam trabalhar em home office. Como nós somos parceiros, Gold Partner da Microsoft, para a gente trabalhar com o jogo Office está bem tranquilo, bem fácil. A gente tem técnicos certificados, especializados, enfim. A gente consegue atender demandas de forma muito rápida e é um custo muito barato, né? Existem vários profissionais de garagem, por exemplo, que não faziam ideia de como era trabalhar em home office. O que era, por exemplo, OneDrive, Teams, para você fazer reuniões, consultas, ligar lá para um médico. Um médico amigo meu, um dia desse, ligou para mim, olha, o que eu posso usar para fazer uma consulta online lá com o meu paciente? Então, eu dei o caminho das pedras lá para ele, pode usar essa ferramenta, essa plataforma, sem querer fazer propaganda aqui da Google, da Microsoft, enfim, tem N plataformas aí que você pode fazer alguns tipos de consulta à distância, né? Então, a nossa pegada, cara, tem sido muito essa de tentar mostrar para os nossos clientes, de uma forma geral, que é 100% viável você trabalhar de casa, desde que Não, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que surgiu no chat para você, se você não se incomodar. Como é que você pode ajudar a uma empresa que queira ter uma loja virtual ou comercializar seus produtos através da internet? Você tem como ajudar nessa parte? Tem como ajudar. Você estava falando para mim, comenta um pouquinho com o pessoal da tua ferramenta de desenvolvimento de sites. Isso. Enfim, pode dizer. A Dígito Zero, ela nasceu, enfim, para ser o braço comercial da CSP e para a gente ofertar para o mercado, enfim, que era todos esses leques de serviços no segmento de marketing digital. E a gente fez uma associação com uma empresa americana, uma plataforma de desenvolvimento de site. E aí, trocando aqui em miúdos, é o WordPress muito melhorado, os seus bugs do WordPress, entendeu? Então a gente consegue desenvolver sites extremamente bonitos e com várias tecnologias embutidas que facilitam a venda. Eu tenho e-commerce, por exemplo, embutido dentro dessa plataforma. Eu tenho uma série de vantagens para pesquisa no Google, por exemplo, que já estão embutidos dentro da plataforma. Enfim, a gente consegue uma agilidade, por exemplo, o site da CSP foi desenvolvido em 2 semanas, o novo, que vocês podem entrar aí e ver, www.cspconsultoria.com.br, e o próprio da Dígito Zero, digitozero.com.br. E a coisa mais interessante é que o usuário final, o contratante, o nosso cliente, a gente dá a oportunidade para eles fazerem a manutenção do site. Ou seja, a plataforma ela é extremamente amigável e está aberta para os nossos clientes que queiram fazer as manutenções que eles quiserem. Entendeu? Então, em termos de e-commerce, cara, é muito rápido, é muito rápido. A gente já desenvolveu sites aqui, pela Dígito Zero, cara, em 1 semana. Entendeu? Então, gastar 2 meses para desenvolver um site, cara, esquece. Entendeu? Esquece. A nossa ferramenta realmente é muito ágil e bonita. Eu convido vocês todos aí para entrarem no site da Dígito Zero, que é a nossa agência de marca digital, para você ver que é um site clean, limpo, bonito e agradável de se ver. Entendeu? Bacana, Nélio. Parabéns pela iniciativa aí. Eu acho bem oportuna e bem no momento mesmo, né? Bom, agora, mantendo a ordem, sobrou para o Marcelo, né? O Marcelo fecha essa pergunta. A pergunta é o que
poderíamos aplicar durante esse período de pandemia, né, para ajudar os associados à CESP e as empresas de uma forma geral. Marcelo, é você aí agora. Márcio, a gente tem uma certa experiência muito boa na migração de sistemas para a nuvem. Tá? Essa é uma das coisas que tem, que agora, quem não estava falando... Marcelo, tem que botar os papéis para falar contigo. Ah, tá bom agora. Né? A piada do WhatsApp do momento é que o maior incentivador da transformação digital e da migração para o cloud é o Covid-19. Né? Então, a gente tem sido muito procurado justamente para isso. Como é que a gente pode ajudar aquela pessoa que não está mais dentro do escritório, né, a acessar aquilo que estava dentro do escritório, aquele sistema que ficava lá dentro. Né? E como é que leva aquilo para a nuvem? Né? Pode parecer que isso é uma pequena porção, mas não. Tem muita gente nessa situação. E essa dos tipos de trabalho que a empresa que quer ir para home office, mais vai ter problema. Né? Como manter todo aquele recurso computacional que está dentro do seu escritório. Como é que leva isso para a nuvem? Isso a gente pode ajudar. Né? A gente tem muita experiência nisso. Só que é mais do que isso. Mesmo que você já tenha o seu sistema na nuvem, né? Mesmo que o seu sistema esteja todo lá, você teve uma política de segurança, por exemplo, toda definida para acessar através do seu escritório. Mas agora não está mais sendo acessado do seu escritório. Está sendo acessado por colaboradores da empresa do cliente que estão nas casas. Como é que você vai revisar essa política de segurança? Que tipo de ferramenta você tem que colocar para completar e garantir a disponibilidade dos seus sistemas que estão ali? Né? Você não pode escancarar aquilo na internet. Então, todas essas questões de segurança, de disponibilidade, como você vai ter a rotina, né, desse ambiente agora sendo acessado em home office. Legal. É isso que a MT está preparada para ofertar. É isso aí, Marcelo. A gente tem 3 minutos para perguntas do chat, já foram feitas perguntas. E eu peço até para a Maria Luísa, que está junto a gente aí, a presidente da CESP, no exercício, se tiver nenhuma pergunta, e anuncie o próximo radar e as nossas iniciativas lá na CESP aí. Por favor, Maria Luísa. O próximo radar... Obrigado a todos. O próximo radar... Tem uma pergunta aqui, peraí, deixa eu ver. Vamos lá. Peraí, Maria Luísa. Não, foi o Ned respondendo a sua. Luísa, obrigado então, pessoal. Obrigado, Luísa. Um abraço a todos aí, tá? Luísa, faz o fechamento aí da casa aí, já que você está aí. Então, a CESPRO, ela está atuando fortemente em diversas direções e em diversas vertentes para minimizar os impactos da Covid-19. Nós estamos trabalhando junto aos governos para dar benefícios e incentivos para que as empresas mantenham-se vivas. Estamos atuando também em fornecer soluções para a saúde, estamos mobilizados em relação a isso, e estamos atuando na criação de webinários e informativos para esclarecer a sociedade, seus associados, do que tem de novo, porque tem muita coisa nova. Na última reunião que nós tivemos, no último radar a CESPRO anterior a esse, o próprio nosso advogado, nosso diretor Marco Túlio Castro, falou que não dá tempo de ler tantas modificações na lei, que eles têm que ficar correndo atrás. Então, imagino que nós, que somos empresários, temos muito mais dificuldade com isso, porque temos ainda que tocar as outras coisas, atender nossos clientes, somente da área de tecnologia. Então, a gente está oferecendo essa oportunidade. Nossa primeira edição falando sobre trabalho em home office, sobre telepresença, trabalho em telepresença. A segunda reunião foi saúde, falando de como manter a saúde física, alimentar e mental durante o home office.
A terceira foi sobre aspectos trabalhistas. Essa agora nós estamos, né, que estamos finalizando agora, sobre ferramentas de colaborativas para home office, e a próxima vai ser aspectos tributários em home office na próxima quinta-feira. Então, seria legal pedir, Luísa, até para o pessoal, nós temos uma prática nesses webinars de colocar os contatos aqui no grupo do chat, para que vocês possam interagir e possam ter esse registro aí. Desculpe, Luísa, ter te interrompido. Peço a todos que se apresentem aí no chat, para a gente ter um grande network aí. Márcio, posso falar só um minutinho? Claro. Então, só para completar, a gente está acertando aqui com a CESPRO, né? A MT desenvolveu um e-book justamente sobre medidas e como é que você se prepara para o home office. E a gente vai mandar para todo mundo que está aí na lista. Isso. Excelente. Tá bom? Obrigado. Esse encontro nosso está sendo gravado e será disponibilizado depois no nosso canal no YouTube. Os encontros anteriores também já estão disponíveis lá. O nosso YouTube vou jurar que eu sei de qual. O Bruno deve estar no contato aí, pode botar. Os não associados da CESP também podem colocar seus telefones e seus contatos. Sim. Aí. Márcio, é só uma questão de tempo que vocês se associarem. Márcio, só uma colocaçãozinha. Será que vale a pena a gente abrir aqui um espaço rápido para quem está participando e quiser falar alguma coisa, de um minutinho, para que a gente possa também ouvir aqui opiniões? Claro. Entendeu? Sim. Então, a gente está com 25 aqui participantes, cara. Quem quiser, enfim, dar alguma colocação aqui, contribuir com essa reunião, vai ser de bom grado. Eu até gostaria de saber como é que vocês estão fazendo o seu trabalho em home office, como é que está a organização desse trabalho? Isso é para mim? Para todo mundo. Bom, eu queria saber quem é que der, como é que eles estão se virando. Bom, a CSP tem um gerente de operações que toma conta disso, entendeu? Mas eu gostaria muito de ouvir a opinião das outras pessoas aí, dos outros participantes. Enfim, quem quiser contribuir, eu acho bastante válido. Eu acho que o pessoal não veio muito preparado. Olha, se você quiser, eu posso tentar em um minuto resumir como é que a RGB está se virando com o home office. A Ricardo aqui falando. Por favor. Boa, Ricardo. Vamos lá. Então, vamos lá. Vou me candidatei, sou cobaia aqui. Não, basicamente, por incrível que pareça... Bom, a gente já mandou todo mundo para casa no dia 18 de março. A maioria das pessoas tem equipamento próprio. Algumas já tinham alguma experiência em home office com equipamentos cedidos pela própria empresa, né? Sendo bem sincero, eu não me preocupei nesse momento, juridicamente, a gente sabe que corre alguns riscos, mas a gente vai trabalhar aquela notificação obrigatória de 48 horas antes, que a lei manda, mas o aditivo de contrato de home office, que eu acompanhei em várias lives, inclusive onde participavam advogados trabalhistas e tal, e a recomendação é que se fizesse também o aditivo além da notificação. A nossa tendência é fazer apenas a notificação. A gente não deve fazer aditivo. Custo-benefício, né? Cada um vai analisar para ver o que... Ricardo, nós a CSP fez um aditivo para todos os funcionários. O problema do aditivo, que eu acho, é que é o seguinte, o aditivo, ele tem o aditivo padrão e certo, né? A empresa deveria deixar incomodado com os funcionários um equipamento, né?
todos os meus funcionários teriam a prerrogativa de, os que não têm notebook na empresa, se tem notebook na empresa, pegar o notebook da empresa e colocar, simploriamente falando, é colocar em casa, né? Mas os que têm desktop na empresa, você fazer esse movimento, tirar o desktop da empresa, e o cara já tem um computador em casa, ele vai ter que arrumar mais um espaço para botar um outro computador. Tem uma série de questões práticas que, assim, naquela correria de estado de calamidade mesmo, a gente não se preocupou com alguns detalhes, entendeu? Mas é muito pertinente para quem queira seguir à risca aí a questão de se formalizar um aditivo para cada funcionário. Uma outra experiência que a gente teve em relação ao home office é o seguinte: eu estou até pesquisando PABX virtual, que é uma ideia antiga de se sair da telefonia tradicional analógica, né? Mas é incrível. Mas, assim, as meia dúzia de linhas analógicas que a gente tinha lá contratadas com a Oi não estão fazendo a mínima diferença. Não estão fazendo a mínima diferença. Não há reclamação por parte dos clientes. Rodrigo, eu não estou conseguindo falar no... Oi? Posso dar uma colaboração em relação a esse assunto. Os clientes não... Eu estou falando do feedback da nossa parte, que até me surpreendeu. Eu achei que ia ter alguma reclamação de cliente. Pô, não consigo falar no fixo, vocês deveriam ter deixado uma pessoa de plantão. Não está acontecendo isso. Não está acontecendo. Temos vários canais, né? Tem Skype, tem vários canais aí, né? Pela internet. Mas esse canal da telefonia tradicional analógica, Oi, né? No nosso caso, meia dúzia de linhas, não está tendo reclamação. Bom, o resumão é esse, mas tem mais coisa aí por trás, mas para não estender. Legal. Nós tivemos aqui uma experiência interessante, porque a nossa única necessidade de ter alguém na CSP, uma delas era suporte técnico e a outra era atender o telefone. Basicamente, um dia e meio, nós contratamos uma URA eletrônica que direcionava o nosso número raiz para um outro número dessa URA eletrônica, e essa URA eletrônica digital, ela redireciona a ligação para 5 números de celulares. Quem atender primeiro, segura a ligação, anota o recado e repassa para o restante do time. Entendeu? Isso a gente paga, para você ter uma ideia, R$ 98,00 por mês. Pô, beleza. Com a empresa, pode fazer propaganda, depois a gente vai atrás deles para se associarem à CESP. Entendeu? Muito legal, um serviço muito... instante message que faz. Então, com isso, a gente decidiu, cara, não ter absolutamente ninguém na CSP fisicamente. A gente acabou. A empresa está fechada, há um mês está fechada. Márcio, para a gente trocar, Márcio e Maria Luísa, para a gente trocar contatos, né? Como, por exemplo, depois eu ver o contato do médico, de trocar ideia até, pegar uma indicação e tal. Como é que a gente pode fazer? Através da CESP? Como é que a gente pode fazer? A gente tem os e-mails de todos os que estão inscritos. Então, a gente pode enviar depois uma mensagem, pode ter uma abordagem com material que queira divulgar a informação que a gente está falando aqui, e todos os que estão participando vão receber. Tá ótimo. Tá bom. Excelente. Bom, eu paro por aqui para não me estender muito, mas eu dei um feedback rápido sobre a nossa experiência curta de home office geral, né? O nosso home office foi no dia 17 de março que a gente decidiu. Todo mundo na empresa tem um notebook, todos. Então, foi simples. Mas nós tivemos... e nós fizemos o aditivo por conta disso. Eu acho que teve uma pessoa que não quis usar o notebook, pediu, por favor, para não levar, que ela gostaria de trabalhar com o dela de casa, a gente concordou, e de resto, dessa forma. Mas, assim, dependendo do trabalho que você faz, até um celular, porque não é cômodo, não é confortável, mas até um celular você pode dar pareceres, ver documentos, aprovar coisas, enviar e-mails, né, dependendo do... Porque a comunicação, ela flui também
Só que, como eu falei, não é confortável você ficar no celular, né? Haja pescoço para ficar assim. Mas tem gente que faz isso já normalmente. Ô, Maria Luísa e Nédio, só uma pergunta final para vocês, que talvez interesse a todos aí, se tratando de home office. O aditivo padrão de home office, pelo menos ao que eu tenho tido acesso, vários aí, modelos aí, desde das entidades e advogados, tal, prevê que as despesas do funcionário em casa sejam ressarcidas, né? Só que, assim, na prática, o funcionário, normalmente, ele já tem uma internet contratada para si, e eu entendo só pelo bom senso, né? Que para você reembolsar, a empresa reembolsar o funcionário, despesas de telefonia, luz e internet, deveria fazer um cálculo proporcional, porque tem várias pessoas na casa usufruindo daquilo, vários equipamentos, né? E não só para aquele trabalho de home office, que dura, inclusive, 8 horas por dia na média, né? Então, como é que é isso na prática? Porque, fora isso, a gente está falando de perda de receita, eu acho também que os funcionários, em geral, estão também preocupados, ou deveriam estar, em também eles não perderem... no nosso caso, por exemplo, eu não tive nada de redução de... Eu tive redução de receita, mas eu não tive ainda redução em nada do quadro de funcionário, nem em demissão, nem em suspensão, nem em redução que a lei prevê de 25%, 75%, 50%. Então, os funcionários não estão prejudicados. Mas, por outro lado, você está com perda de receita, ainda ter que bancar algumas despesas de internet e tal, multiplicado aí pelo número de funcionários, é complicado, né? Como é que vocês veem isso na prática? Então, ele falou sobre esse assunto na última... então desculpa. Webinar. E ele está gravado e disponível no YouTube. Então vou ver lá. Eu achei que eu tinha participado. São advogados falando... Tenho outra reunião, Luísa. Desculpe, pessoal, eu vou me desconectar aqui. Vamos nessa, acabou mesmo. Um beijo a todos, um abraço. Valeu, Márcio. Um abraço, Márcio. Obrigado, gente. Valeu a participação. Até a próxima. Quinta aí. Abraço a todos aí. Abraço a todos. Tudo de bom. Tchau, tchau. Um abraço.